Olá, sejam todas as pessoas bem-vindas. Eu sou o João, faço parte aqui da JR Rio de Janeiro. Estou aqui como anfitrião da Feira das Profissões do Futuro, tendo a honra aqui de estar como anfitrião do Marte e da Camila, que vão falar um pouco sobre biofuturo, sustentabilidade e saúde, um tema que tem a ver com o futuro e com o presente, né? Então, vou passar aqui a palavra para eles e podem ministrar aí com vocês agora. Apresentar rapidamente aí, né? Deixa eu ver se eu também no compartilhamento aqui. Né, não está aparecendo aqui para mim. Estou com acesso ao compartilhamento, tá, né? Vamos ver se vai aparecer aí. Apareceu? Apareceu agora. Delayzinho aí, mas vamos avisando aí. Bom, gente, como falou aí, a gente, né, tem alguns temas aí para falar. A ideia do encontro aqui é proporcionar aí para vocês, né, um pouco de informação sobre a questão das carreiras, né? No meu caso aqui, falar um pouco sobre sustentabilidade, só para dar uma ideia aí, né, que a gente pode estar contribuindo, né? Eu sou gerente de HSE, a gente fala HSE, SMS, né, saúde, meio ambiente e segurança. Então, eu tô nessa área trabalhando aí com saúde, meio ambiente e segurança há 21 anos aí, pelo menos, e venho, né, buscando aí interagir dentro da indústria, participando de eventos como esse aqui, para também, né, botar em prática a questão aí da educação ambiental, né, que faz parte aí do trilema aí da sustentabilidade, né? Então, na parte ambiental, assim, mais especificamente, eu fiz aí um curso de gestão ambiental. Entrei na parte de integração e gestão de projetos aí, né? Depois fiz um estudo de estudo, uma pós-graduação de estudos ambientais e estou aí em meio a uma graduação aí de licenciatura, né? Então, a gente não para de estudar, é uma forma também de deixar essa mensagem para vocês, né? Que a gente vai estar sempre estudando, sempre buscando coisas novas aí, aprendizado, para poder colocar isso naquilo que a gente faz no dia a dia aí, né? Então, eu também trabalho aí na comissão de SMS do Instituto Brasileiro de Petróleo, né? Eu trabalho na área de óleo e gás e também no comitê de SMS da Bespetro, né? Que é a Associação Brasileira aí das Indústrias de Serviço na área de óleo e gás, né? Então, lá a gente discute bastante esses temas e, né, quando surgiu aí a oportunidade, né, a JA trouxe aí, né, eu já participo pelo menos aí uns 6 anos, né, 5 anos aí no voluntariado, nas atividades de mentoria, né, na parte aí da desenvolvimento aí com as escolas públicas. Então, viemos aí para falar um pouco sobre sustentabilidade. Eu não vou colocar muita coisa aqui, né, a ideia não é fazer uma apresentação muito longa, e gostaria, assim, de ter essa interação com vocês, porque como, né, o objetivo aqui é justamente a gente falar, né, dar a oportunidade de vocês conhecerem um pouco aí sobre a área, é importante que vocês falem especificamente aí, assim, se tem alguma dúvida, se tem as experiências, né, mas para falar de sustentabilidade, só para trazer um pouco aí desse contexto, né, que é a sustentabilidade, né? Quais são os pilares aí? Então, a gente fala de uma forma aí bem resumida, né? Que quando a gente vem falando de sustentabilidade, a gente está falando de produzir de uma forma a não comprometer o futuro, né? Ou seja, aquelas atividades que a gente vai fazer
seja na parte extrativista, produção, indústria, óleo e gás, de uma forma que seja compatível com a manutenção das atividades para o futuro. Não adianta a gente trabalhar hoje em qualquer cenário, né, seja aí, consumindo, produzindo recurso, material ou consumindo material, e a gente não deixar um legado ou condições para que os outros sobrevivam e possam estar usufruindo dos recursos no futuro, né? Então, aí, em 2002, a Cúpula Mundial de Meio Ambiente, ela propôs aí alguns pilares, né, que falavam um pouco do social, econômico e ambiental, e na área que eu trabalho, a gente navega muito nisso aí, né? Ou seja, a gente, como aqui, né, participando na questão das iniciativas aí do Junior Achievement, a gente investe no social, né? Ou seja, está levando um pouco do conhecimento, um pouco da experiência, um pouco do tempo da indústria para que vocês possam estar conhecendo e vislumbrando aí, né? Será que é isso que eu quero para mim, né? Será que é uma coisa que se encaixa aí dentro do meu perfil, dentro da minha expectativa? Quando a gente fala na dimensão aí econômica, né, é um pouco disso que a gente fala, desenvolver recursos, né, trabalhar com a produção, mas sempre falando em termos de sustentabilidade, obter recursos, seja por meio da extração desses recursos no ambiente, ou seja pela produção, manufatura, mas produzir riqueza de uma forma a não comprometer o meio ambiente, né? E a parte ambiental é a interação em si, né? Ou seja, a gente vai trabalhar com a sociedade no modo geral e nos ambientes onde a gente está interagindo para poder garantir que aquele ambiente não vai ser impactado de forma negativa e que a gente vai conviver ali, né, coabitar de uma forma, mais uma vez, né, sustentável. De uns tempos para cá, né, foi incrementado um pouco aí desses pilares, e aí a gente passou a falar da questão de sustentabilidade cultural, ética, política, estética, né? Então, colocando um pouco disso aí, para a gente poder depois linkar até com um pouco do que a Camila vai falar para a gente, e ver, né, como todas as outras disciplinas, os outros assuntos, né, falando aí da parte, sei lá, de nutrição mesmo, parte de biologia, todas as outras disciplinas, como que elas se encaixam, né, onde que a sustentabilidade pede no aspecto cultural, né, das localidades onde a gente atua, que a gente não seja agressivo ao ponto de impactar aquela cultura. Você vai fazer um empreendimento numa área quilombola, indígena, né? Você não alterar ali as características ou não levar muita influência que vá tirar as características daquela cultura ali local, né? Questão ética, produzir de forma racional, né? E não visar só o lucro, né? Questão política, garantir que as ações locais, infraestruturas, aquilo que a gente faz para gerenciar de forma abrangente, vai poder proporcionar aí recursos para as pessoas. E estética também, né? Aquela questão, a gente vê muito, muito do que a gente faz hoje em dia no mundo, né? Ele impacta a estética do ambiente, né? Você levanta um prédio onde era uma área verde, né? Então, hoje a preocupação em termos de sustentabilidade algumas coisas não vão ter muito jeito, mas a ideia é manter uma questão estética que não agrida a gente, não agrida o ambiente. Para vocês terem uma ideia, tem projetos que, quando a gente vai licenciar eles, né, em áreas de lagoa ou parte ribeirinha, você tem que ter a preocupação de que analisar a posição do sol, né, em todos os sentidos ao longo do ano, para que aquela construção ela não projete sombra demasiado sobre aquele lago, aquele rio, né, e altere a forma como os peixes, as aves, elas se posicionam ali, porque às vezes você pode estar assustando, né, aquela espécie ali. Então, a questão estética da construção que, né, vai garantir que aquele ambiente não esteja sendo impactado. Então, dá uma visão geral, né? E na minha área, a gente atua nesse sentido, né, de ver o que a gente está fazendo como empresa e
tentar mitigar os impactos dessas ações aí. A gente quer entregar um produto, mas de forma que esse produto seja desde lá da extração da matéria-prima que eu compro dos meus fornecedores até o resíduo que eu gero no processo, ele tem que ser gerenciado de forma a garantir, né, essa sustentabilidade cultural, ética, política, estética. Então, a gente trabalha nesse molde da gestão. Eu hoje trabalho muito mais na parte de gestão, né? Então, colaborando aí com as empresas, avaliando fornecedores, né? Mas tem a parte de campo também, né? Aquela parte que você tem que ir a campo, fazer o manejo dessas questões, né? Conhecer a cultura do local, fazer um levantamento ali, analisar os impactos, né? Então, tem estudos de impacto ambiental que a gente acaba fazendo para justamente ver se a gente tem interferência nesses sistemas, né? E no caso aí de vocês, né? Que vocês sabem sobre sustentabilidade? Já ouviram falar? O pessoal está com disposição aí para poder compartilhar alguma coisa? É, podemos compartilhar um pouco. Sustentabilidade é tudo aquilo que a gente consegue utilizar ou reutilizar de forma sustentável, né? É uma palavra que já se auto-explica. Então, assim, tá reutilizando material que às vezes seria descartado é uma forma de sustentabilidade. Não tá emitindo CO2, assim, descontroladamente, ou qualquer outro gás que afete a questão do meio ambiente, é sustentabilidade. E também até a questão da nossa compra, né? O consumo. O consumo ele pode ser um consumo exacerbado, que a gente não tem necessidade. Isso é não ser sustentável. Então, assim, sustentabilidade está na nossa vida, querendo ou não, a todo momento. Creio que seja isso. Não, perfeito. Isso aí mesmo, né? A gente, pequenas coisas, né, que a gente faz no nosso dia a dia, a gente está atuando em prol da sustentabilidade, né? Claro que quando a gente fala em termos de ação corporativa, empresarial, né, que é o que a gente, por exemplo, que eu faço na minha profissão, a gente vai entrar muito mais no detalhe, ser muito mais abrangente, mas no dia a dia nosso, eu dentro de casa aqui, né, ou enquanto membro da comunidade circulando, vou atuar exatamente nisso que você falou, né? Preocupado com a questão do consumo, preocupado com a questão da geração de resíduo, com a forma como a gente interage com o ambiente, né? Se eu vou num passeio, né, fazer uma caminhada aí, se eu não largo o lixo para trás, né? A gente vai na praia lá, não enfia o palito de picolé lá na areia e abandona, né? Então, às vezes, coisas pequenas que todos nós precisamos tá fazendo, né? Mais alguma contribuição aí? Gostei aí, obrigado pela participação. Nope. Bom, e aí, o que isso tem a ver, né, com essas profissões do futuro aí, né? Então, tem as crianças aí olhando aí admirado uma câmera antiga, né? Às vezes a gente olha quando fala que a profissão, né, a parte de SMS hoje, né, onde eu atuo, não é uma coisa nova, né? A gente já tem isso aí vendo se desenvolvendo aí ao longo, pelo menos, dos últimos 50, 60 anos de forma legal, né? Ou seja, é exigido por lei que se desenvolva esse tipo de atividade nas indústrias. Mas, cada vez mais, né, com essas questões aí, por exemplo, agora está para desenvolver aí a COP30, né? Quem é que já ouviu falar aí, sabe o que é a COP30 aí? Vamos ver se tem alguém antenado. Márcio, o David deixou também aqui escrevendo um pouco o que ele acha que é sustentabilidade, né, da sua pergunta anterior. Ele falou assim: eu acredito que a sustentabilidade seria também um modo de como vivemos, nos transformamos e como nós transformamos o mundo de um jeito mais sustentável, mais agradável, com menos poluição e com ideias de transformar aquele ambiente próximo da modernidade. Excelente, né? Isso aí, nessa linha mesmo, né? Então, a gente trabalhar aí, né, pensar no próximo em relação àquilo que a gente está fazendo. E
a sustentabilidade, né, ela é a visão do futuro, né? Então, quando a gente pensa em profissões do futuro, dependendo de ser, né? Ah, não, pô, não é bem isso aí que eu estou vendo, eu quero migrar para TI, né? Tecnologia da informação. O que TI, né, precisa incorporar na sua capacitação e no exercício profissional em relação à sustentabilidade, né? Então, tudo, tudo isso que a gente falou aí até agora, né, essas dimensões que a gente está falando, a questão social, da questão estética, né, política, isso tudo precisa ser compreendido dentro das profissões para que essa profissão ela seja exercida de uma forma sustentável, né? Então, é isso que é importante, porque na minha função eu lido com pessoas de diversas áreas, né? A gente suporta equipes na área operacional, manutenção, mecânica, TI, contabilidade, e os nossos programas, eles visam educar e fazer com que o trabalho dessas áreas, eles se encaixem dentro da proposta e dos objetivos e metas de sustentabilidade, não só da empresa, mas a nível global, né? Então, acho que é importante a gente falar sobre isso também. Tem algum outro comentário aí, João? Eu não estou vendo o chat aqui, não sei se... Eu acho que o David corrigiu aqui, né? Que ele falou que era transformar aquele ambiente moderno mais próximo do meio ambiente, de uma maneira que seja menos poluente ao nosso planeta, né? Que ele falou. Sim. É, tem, tem a ver as duas situações aí, né? Bom, acho que a pegada vai por aí, né? Eu vou dar um tempinho aí agora para que a Camila também fale um pouquinho, né? E a gente tentar fazer um link aí, um bem bolado com as falas, tá, Camila? Vou deixar com você aí. Boa noite, pessoal. Vou compartilhar aqui minha tela. Camila, enquanto você compartilha, eu posso só responder a pergunta do Márcio, acho que ele esqueceu. Pode sim. Fica à Você vontade. perguntou o que é copy. Recentemente, meu professor, ele falou sobre o que era copy, a Eco 90 e alguma coisa e tudo mais. Aí, acho que a copy, no caso, é uma conferência e tudo mais, que eles vão falar sobre a questão do clima, lá na terra da Joelma. A terra da Joelma, lá no Pará, né? Lá em Belém. É isso aí mesmo. É Kaique que estava falando, né? Isso. Eu não sei se minha Ah, câmera tá aparecendo. Tá. tá aparecendo, para mim parece que tá um pouco travado aqui, deve ser a minha conexão. Mas isso aí, assim, as cópias, né, vêm sendo feitas aí para discutir, né, pautas importantes relacionadas aí a acordos globais, né, para os países estarem aderentes às metas aí de sustentabilidade. Então, o Brasil está sediando esse ano, né, uma coisa importante. A gente já teve aí outros eventos no Brasil, né, teve a 92, que você falou aí, no Rio de Janeiro. Então, é oportunidade também de engajamento das áreas na verdade, tem aquela questão da sustentabilidade na parte política, né? Porque quando faz evento no país, você vira um pouco também do radar para as demandas daquele país ali e capta recursos, né, para o país também se beneficiar disso, né? Mas, Camila, se você quiser compartilhando aí, bacana aí. Obrigado por puxar o assunto. Tá aparecendo? Tá, só não Tá, está no modo sim. de apresentação. Tá? É só colocar no... Foi. Foi? Isso, agora sou. Então, nutrição em movimento, como essa profissão cresce e transforma o futuro. Vou me apresentar. Meu nome é Camila, eu sou formada em nutrição pela UFRJ,
Estou terminando a minha pós-graduação em nutrição clínica e metabolismo e atuo como nutricionista no projeto Mais Energia da Supergasbras. Também atuo no consultório e também atuo como personal diet. E também sou mãe de pet, então se vocês escutarem um latido aí no fundo, não reparem que é o meu filhote. Quando vocês pensam em nutrição, o que vem à cabeça de vocês? Dieta, comer salada, passar fome? Alguém? Eu acho que você falou todos o que passam na nossa cabeça. Na verdade, é a primeira coisa que a gente pensa, né, em restringir. Mas a nutrição, ela vai muito além disso. A nutrição é ciência, é saúde, tecnologia e sustentabilidade, né? A gente não pode deixar de falar em nutrição, a gente não pode falar em nutrição sem falar em sustentabilidade, né? O projeto Mais Energia, onde eu atuo na Supergasbras, ele tem toda essa pegada da alimentação saudável, da sustentabilidade, como que funciona esse projeto. A gente tem um curso de panificação como uma matéria eletiva no CIEP Charles Chaplin, em Caxias, no Rio de Janeiro, e lá os alunos eles aprendem a fazer pão, eles aprendem a panificação, mas não é uma panificação tradicional, voltada para ingredientes mais saudáveis, visando o aproveitamento integral dos alimentos, redução de resíduos. Lá eles também têm aula com um biólogo, então eles aprendem sobre ecologia, sobre compostagem, sobre agricultura familiar, né? E também, da minha parte, eles aprendem como substituir os ingredientes para que esse pão, para que esse bolo, para que aquilo que eles produzam sejam mais saudáveis. E, além disso, eles também aprendem como se comportar dentro de uma unidade de alimentação, dentro de uma cozinha, né, de modo a produzir alimento seguro, sem qualquer risco de contaminação. Então, lá eles aprendem sobre higiene dos alimentos, sobre como eles devem se portar, né, nesse ambiente, sobre segurança dos alimentos. E não é só isso. O Mais Energia ele também tem um trailer que viaja por todo o Brasil, levando receitas mais saudáveis, com oficinas, onde a gente fala sobre sustentabilidade, a gente fala sobre alimentação saudável. Então, tudo que a gente produz com o mínimo de produção de lixo. A gente também se preocupa muito nas embalagens, né? A gente usa embalagens biodegradáveis, a gente não faz utilização de plástico, por exemplo. E, além disso tudo, fora do Mais Energia, a nutrição tem um campo de atuação muito amplo, né? O nutricionista ele pode atuar em pesquisa, ele pode atuar dentro da indústria de alimento, na formulação de produtos, no desenvolvimento de suplementos, dentro das unidades de ensino também, dentro de restaurantes, de cozinhas, da produção. Na educação, né, eu até coloquei uma foto aqui de uma aula teórica minha, lá no Mais Energia, dentro do consultório também, e levando também para a sociedade esse olhar mais crítico de onde a gente compra os nossos alimentos, de onde vem o caminho que o alimento percorre até chegar à nossa mesa, porque a gente sabe que o nosso padrão alimentar, ele está diretamente relacionado com o meio ambiente. A gente sabe que, por exemplo, para produzir 1 quilo de carne, a gente gasta aproximadamente 15 mil litros de água. Então, quando a gente pensa na nossa alimentação de forma consciente, quando a gente faz escolhas mais conscientes, quando a gente opta por um alimento mais natural, por um alimento orgânico, quando a gente escolhe comprar de um agricultor local, por exemplo, ao invés de comprar em um grande supermercado, a gente também está escolhendo cuidar do nosso planeta. E aí, alguém tem alguma dúvida? Dúvidas? Eu tenho. Kaique levantou a mão. Pode falar, Kaique. Obrigado, Marília. Uma dúvida minha, assim, é porque a gente sempre vê, assim, eu não sei se a nutrição entra, eu creio que entra, assim, na questão da reutilização, daquela questão
da alimentação, assim, a casca de alguma fruta e tudo mais. Além disso, onde a nutrição pode entrar na questão da sustentabilidade? Então, a gente trabalha com isso também, a gente tem várias receitas utilizando as cascas e as sementes, mas também dentro da indústria, o nutricionista ele também faz parte da rotulagem, né, dos alimentos. Tudo que a gente compra embalado ele tem uma rotulagem, tem ali tabela nutricional, e além disso, a gente escolhe o tipo de embalagem que vai ser biodegradável, por exemplo. A gente evita a utilização de plástico, que além de ser ruim para o meio ambiente, também pode fazer mal para a nossa saúde, porque alguns componentes ali presentes no plástico, não sei se vocês já ouviram falar do bisfenol A, por exemplo, eles podem atuar no nosso sistema endócrino, né, no nosso sistema hormonal e trazer algumas alterações no nosso corpo. Então, tudo isso a nutrição também atua nessa questão de conscientização, nessa questão de agroecologia, né, de incentivar o consumo do pequeno produtor, incentivar a agricultura familiar. Isso também tem muito a ver com a sustentabilidade, uma vez que a agricultura familiar ele tem essa visão para o meio ambiente, de preservar o solo, de preservar os rios, né? E também na questão das embalagens dos produtos. Respondi? Sim, sim. Mais alguém? Posso fazer uma pergunta também? Pode. Aqueles. Queria saber, Camila, como que a gente pode pensar em popularizar também, queria que você também explicasse um pouco para eles, assim, você falou de agroecologia, como que a gente poderia popularizar para que as pessoas comprem esses alimentos agroecológicos, né? Para eles se conscientizar enquanto consumidor mesmo, né? Onde a gente compra, o que a gente está comendo. Isso é sustentabilidade também, né? Sim, isso tem tudo a ver com sustentabilidade. A gente, muitas pessoas têm na cabeça de que alimento orgânico, alimento agroecológico, ele se torna mais caro do que um alimento convencional que vende no supermercado. Mas não é verdade, porque na verdade o pequeno produtor, ele gasta menos, ele não faz uso de agrotóxicos, de fertilizantes químicos, então ele gasta menos para produzir, é um alimento que tem mais qualidade. Então, ele se torna mais viável, né? Ele se torna mais barato. Só que isso realmente não é muito divulgado. Então, assim, em ações de educação alimentar e nutricional, falando nas escolas, falando nos meios de comunicação, nas redes sociais, explicando, mostrando, né? É uma forma da gente popularizar isso e também a gente pode procurar na internet mesmo. Aqui em Caxias, eu até mostrei para os alunos lá do CIEP, que tem uma feira bem ali no centro de Caxias, toda terça-feira, de alimentos agroecológicos. E eu mostrei fotos para eles, falei, quando vocês puderem, dá uma passadinha lá, dá uma olhada, porque é muito interessante. Eu acho que hoje em dia a melhor forma de se divulgar informação é rede social, né? Então, acho que se a gente trabalhasse mais essa questão nas redes, eu acho que a gente conseguiria popularizar melhor isso aí. O Caio está falando aí que tinha um IFE aí onde morava que tem esse curso aí, né, de agroecologia. Esse curso agroecologia, ele é a nível do que, sabe? Então, Especialização, é graduação? era um ensino médio, eu não sei se pode chamar de técnico, eu acho que é técnico, sim, que faziam no IFE. É porque onde eu morava era uma área rural, então o IFE de lá tinha todas as matérias voltadas para a área rural, assim. Então, eu não cheguei a estudar lá no IFE, porque querendo ou não, ia me atrapalhar, eu fui estudar no Jaime Queiroz, uma escola muito boa lá também, que era bem próximo até, e tinha ônibus para me levar, e como era na área rural. O Uhum. IFE, eu ainda ter a questão do trajeto e tudo mais, por mais que tinha ônibus também, era mais complicado para mim. E eu não gostava tanto dessa área, mas assim, a área da sustentabilidade eu gosto, sabe? Então, é isso. Bom, bacana. Acho que essa, assim, às vezes eu mesmo descubro muita coisa de vez em quando aí, essa questão da agroecologia, a gente fala, né? Tem a questão do conceito, mas eu
assim, não tenho aprofundado o que a gente pode tirar dali, né? Não sei se Camila falar assim, no estudo da agroecologia, quais as áreas, né, que de repente vai estar atuando mais, né? Então, a agroecologia geralmente engloba a ecologia em si, né, que é a questão do meio ambiente, da economia de água, e a produção de alimentos de forma sustentável, sem uso de agrotóxicos, sem uso de transgênicos, dando prioridade à agricultura familiar, né, também tem toda essa pegada social da valorização do trabalho, né, da segurança do trabalhador rural, porque a gente vê também que acontecem muitos casos de contaminação dos trabalhadores rurais pelo uso de pesticidas, muitos pesticidas que são proibidos em todo o mundo e são liberados aqui no Brasil. Então, a agroecologia tem todos esses campos de atuação, tem o campo social, o campo ecológico e o campo econômico também, né, de valorizar a economia local. Não, perfeito. É interessante, né? A gente está combinando bastante aí essa questão das disciplinas, né? Das oportunidades de aprendizado em relação ao que a gente fala de sustentabilidade, né? E às vezes o pessoal, assim, a aplicação, né? Como é que a gente faz a aplicação nas atividades, seja de trabalho, seja no nosso dia a dia, né? Sempre falo muito da questão do ciclo de vida, né? Então, a gente, seja na agronomia, né, seja na construção civil, todo o processo ele tem um ciclo de vida ali, que você, né, desde de onde vai nascer o projeto, a demanda daquele trabalho, né, daquele produto, até ele, né, ser consumido ou virar um resíduo. Então, você fazer essa análise nos seus processos também, né, de trabalho, dentro de casa. Vou dar um exemplo aí no meio escolar, né? Muitas vezes o pessoal estuda aí, chega no final do ano, sobra aquele caderninho, né, com aquelas páginas para trás ali, né? Tem gente que simplesmente joga fora, né? Tem gente que pega aquilo ali, tira a espiral, vai lá, reencaderna, junta 2, 3 cadernos. Aí a pessoa fala, isso aí é coisa de gente pobre. Não é questão de ser coisa de gente pobre, né? Questão de você também ter essa consciência ambiental no simples fato de você estar aproveitando aquele caderno, né? Customizando ele, usando aquelas folhas para não descartar alguma coisa que ainda está boa para ser usada, né? Kaique usa Ainda meus mais cadernos desde o primeiro ano. Já está Ainda mais anotando nos um dias de pouco. hoje, né? Que geralmente é mais slides, o pessoal usa mais o celular, e o notebook, o tablet para fazer as anotações, então acaba também diminuindo muito o uso do papel, né? Tem questão do consumo, né? Como o Kaique mesmo falou aí no princípio, né? Saiu. Hoje tem esse apelo, né? Equipamentos eletrônicos, principalmente. Você está com uma sessão, troca, atualização o tempo todo ali. E, às vezes, né, meu enteado mesmo fala, o computador dele é antigaço. A única coisa que ele fez, né, quando ele comprou já com processador melhor, mais top, mas vem, né, trocou HD por SSD, né, fez algumas modificações aí de memória dentro do equipamento, passou a usar um sistema operacional diferente que carrega menos. Então, para alguém de TI, né, e no caso ele trabalha com engenharia de dados, isso assim, é uma forma também de você estar exercendo a sua atividade de uma forma sustentável, né? Então, a gente não precisa estar exatamente na área, trabalhando com sustentabilidade, ou, no meu caso, né, dentro da área SMS, aí, para poder aplicar né, e perpetuar esses conceitos aí da parte de sustentabilidade. Como Camila deu os exemplos aí, né, ele linkou muito bem as questões da parte de nutrição. Tem várias coisas que a gente pode estar contribuindo, né, pode estar exercitando aí, que vão nos levar para o caminho
da sustentabilidade. Então, é um tema para a gente estar o tempo todo discutindo aí. Diga lá, seu Kaique. Márcio, eu perdi aí os 15 minutos iniciais aí. Eu não lembro, né? Porque eu não estava aqui. Vocês se apresentaram? Eu gostaria de saber qual empresa vocês trabalham e tudo mais. Hoje eu trabalho na Baker Hughes, né, que é uma empresa aí de serviço da área de óleo e gás, e eu atuo, né, a gente presta serviço para as principais empresas aí que fazem a exploração, produção de petróleo, né, aqui no Brasil e fora do Brasil. Então, a minha empresa, ela faz isso, né? Ela produz, vende, por exemplo, as brocas que furam lá o leito marinho para poder, né, fazer o furo lá da onde vai buscar o petróleo, né? Ela também fornece e opera ferramentas que, né, fazem essa direcionamento dessa broca até chegar no reservatório para poder puxar o óleo lá da formação, né? Então, tem vários serviços que a empresa atua e a gente faz, né, esses estudos e trabalha, né, na mitigação de danos para os ambientes onde a gente opera junto aos nossos clientes, né? Para que essas ferramentas não falhem lá, não percam uma ferramenta, né? Que hoje em dia, cada vez acontece menos, né? Mas às vezes tem ferramentas que levam fontes radioativas, que elas emitem ondas para poder fazer leituras dentro da formação, dentro do poço, né? Então, se essa ferramenta falha ou fica presa lá dentro da formação, é um corpo estranho que está lá, né? Então, a gente faz todo o estudo e desenvolvimento dessas ferramentas para que elas, né, cumpram a função dela e retornem para seguir produzindo e não ser danificadas lá e gerar um resíduo ou alguma coisa nociva àquele ambiente ali. Então, tem várias aplicações, na verdade, que a gente acaba fazendo, né? Camila se Sim, apresentou aí, da Supergasbar, mas pode falar mais um pouco aí, Camila. Bom, eu trabalho na Supergasbras. Como eu falei, eu faço parte desse projeto Mais Energia, que tem como foco sustentabilidade, alimentação saudável, educação. É isso. muito legal. Márcio, perdão, fiquei com muita dúvida, assim, é uma dúvida feroz. Como, assim, é porque eu achei seu LinkedIn, né? Eu sou a pessoa que fica pesquisando o LinkedIn de todo mundo. Como que para você é sair de primeiro tenente para uma pessoa que está falando de sustentabilidade numa mentoria? Tem tudo a ver, ué. Na verdade, assim, a gente não faz um projeto muito de carreira, né? Eu tive a felicidade aí de, em um momento da minha vida, né, ser oficial temporário do Exército, e que foi uma experiência boa para poder dar um pouco de direcionamento aí, né, hierarquia, disciplina, até mesmo foi onde eu tive meu primeiro contato com a parte de segurança, né, porque lá eu fui designado para ser o oficial de emergência do quartel, e aí eu tive que aprender o que era um plano de emergência, né, como é que a gente faz um plano de emergência. E aí eu fui ver lá que tinha um plano antigo, né, que era um tec segurança que tinha feito para o quartel. Eu comecei a pesquisar ali o que o tec segurança faz, né? E aí uma coisa vai puxando a outra, né? Então foi, ó, isso aqui é uma coisa que eu gostaria de fazer, né? Trabalhar com plano de emergência, trabalhar com coordenação aí de equipes na parte de prevenção de acidente. E dali eu fui emendando uma coisa na outra até chegar hoje aí no gerenciamento de saúde, segurança e meio ambiente, né, acumulando, né, essas experiências e esses aprendizados aí. Mas uma coisa veio trazendo a outra, né? Às vezes parece, se você olhar lá atrás e tentar fazer um link, talvez você não vai realmente ter essa visão, né? Eu mesmo, na época, não imaginava, né, que ia estar nessa área e nesse nível hoje, mas o aprendizado, o conhecimento, ele vai te proporcionando redirecionar e isso aí faz com que a gente, né,
possa crescer também, né? E buscar novas áreas de atuação. Muito legal. Porque, tipo, a gente está aqui, né, na Feira de Profissões do Futuro, então a gente pensa assim, vamos supor, eu não tive uma formação ainda porque eu estou no ensino médio, estou finalizando, vou ter uma formação, fora o ensino médio. Então a gente fica pensando, qual será o nosso futuro? E quando vocês falam de vocês, e a gente vê que vocês estavam estudando, depois foi para primeiro tenente, agora trabalhando numa empresa assim, tipo, a gente fica vendo o futuro de vocês, sabe? Que é o presente de vocês agora. Assim, é uma analogia muito, muito louca, porque a gente não consegue agora mensurar o que que a gente é capaz de alcançar, assim, uma empresa e tudo mais. Eu acho muito louco isso. Só o comentário. Acho que é uma coisa que a gente, né, precisa estar atento, né, essa questão das hard skills aí, soft skills, né, aquelas habilidades aí técnicas e não técnicas, porque às vezes tem gente que tem uma facilidade de aprender uma profissão, uma questão mais técnica, né, é um excelente, sei lá, engenheiro ou um excelente técnico mecânico, mas às vezes não tem habilidade de comunicação, né, ou de relacionamento, de liderança, coisas que podem ser desenvolvidas. Então, essa questão do desenvolvimento de carreira e profissão passa muito por isso também, né? É importante a gente estudar as questões técnicas, mas fazer exatamente isso que você está fazendo aí, né, Kaique? É buscar, questionar, ser curioso, né? Como Paulo Freire falava lá, curiosidade epistemológica, né? Porque tem o curioso que é curioso só porque quer saber das coisas, né? Ou para fazer fofoca, mas tem a curiosidade epistemológica, que é aquela que agrega valor e que faz com que a gente cresça, né? Em conhecimento, em habilidades. Então, encorajo você aí, parabenizo, né? Por você ter essa curiosidade, essa busca. E acho que todos têm que estar com esse intuito, né? De buscar conhecimento, de perguntar, né? De estar o tempo todo aí interagindo e se desenvolvendo, né? Mas eu queria ver o restante do pessoal aí conversando também, a galerinha boa aí. Estamos em 11 aí na conversa. Até pedir perdão pra galera que eu falo muito, se deixar eu ficar falando com vocês até dar 8 horas da noite. Vamos falando. Se você não falar, o pessoal, os grilos vão cantar aí. Falar de futebol, sou vascaíno. Eu não sei se é a parte boa ou ruim, né? Uhum. Aí o João já botou aí, ó, Vascão. A gente, a oportunidade, assim, feira de profissões, né? Quando a gente olha para essas oportunidades aqui, eu tenho engajado com isso aí nos últimos anos, né? Porque eu vejo muita oportunidade para vocês, né? De conhecer como está tendo essa oportunidade aqui com Camila, né? Comigo. E até perguntei no começo aí se o pessoal estava pulando de uma sala para outra aí, né? Às vezes, eu mesmo conecto em outras salas aí, mesmo não sendo aluno, mesmo como voluntário, para ver as discussões, né? Qual é a curiosidade da galera. Dessa vez eu não consegui muito chegar nas salas aí no horário, mas é importante vocês, né, usar essa curiosidade nos outros ambientes, né? Sei que às vezes a gente tem uma área foco, que a gente quer conhecer mais, mas espero que vocês estejam aproveitando bastante aí dessas outras salas aí para fazer essa imersão aí nos temas das profissões, né? Que outras profissões aí o pessoal já vasculhou aí? Quem não quer falar pode escrever. Enquanto a galera escreve aí, perguntar para vocês, principalmente para Camila, se vocês já participaram de voluntariado, fora esse aqui, e fora os que vocês provavelmente já devem ter participado da JA e tudo mais.
voluntariados assim, em outros projetos. Eu já participei como voluntária num outro projeto pouco conhecido aqui no meu bairro, de levar à população carente educação alimentar e nutricional, e também levar alimentos, né, porque muitas populações não têm, de fato, de onde tirar. Então a gente leva o alimento e aí a gente ensina como melhor aproveitar, preparações que sejam mais saudáveis, preparações que rendem mais, né, para famílias maiores, assim. É muito interessante. A gente vai, todo mês, a gente vai nessa busca aí. E a outra questão, né, Kaique, pessoal, que é a questão do voluntariado, né? Voluntariado hoje é currículo também, né? Então, você se envolvendo, além de você dedicar um tempo ali, ter oportunidade que nem a gente está fazendo essa troca aqui com vocês, né? A gente, vocês ganham certificado de participação e a gente ganha nosso certificado aqui também, né? De participação como voluntário. Então, isso para a gente também é currículo, né? É um trabalho não remunerado, vamos dizer assim, mas que remunera a gente de uma outra forma, né? Remunera com essa troca, remunera com reconhecimento da JA aí, através da certificação. Lá na empresa, a gente tem um painel, né, que é global, e todas as ações que a gente participa de voluntariado, elas geram pontos, né? Então, quando eu participo de uma ação aqui, eu entro lá no painel da companhia, registro lá essas horas de voluntariado, elas geram pontos e a gente tem um convênio aí com empresas internacionais que isso gera uma pontuação também que ranqueia a empresa dentro do mercado, né? Então, no nosso relatório anual de sustentabilidade, tem lá um capítulo que fala sobre ações de voluntariado da empresa. E quem é que é o voluntariado da empresa? Somos nós, né? Nós que estamos participando. Uma coisa até que eu estava pensando hoje, né? Que assim, eu nunca coloquei voluntariado no meu currículo, né? As ações de voluntariado. Mas é uma coisa que... E vocês, né? Não precisam estar formados, trabalhando para desempenhar ações de voluntariado. Pode estar fazendo uma ação de voluntariado dentro de uma Cruz Vermelha, né? No bairro, como Camila falou aí, né? Tem várias opções. Isso aí é uma forma de vocês exercitarem também, terem contato, fazer um network. Então, a ação de voluntariado, super recomendo aí para todos vocês pensarem a respeito, né? Eu quero falar mais. A galera não comentou aí, mas eu vou falar também. Eu participo já há 2 anos de um voluntariado que é muito legal também, que é o núcleo de ex-alunos da JA, a qual vocês estão ministrando, né? Esse voluntariado de agora. E muita coisa me abriu porta devido a estar participando como aluno das aplicações da JA, das mentorias, da Super, da Trilha Empreendedora. E assim, acabou me abrindo muitas portas assim, de estar participando de projetos e eventos em outros estados, sabe? E isso é muito legal, porque querendo ou não, a gente não percebe o impacto quando a gente não está participando, mas quando você está participando, você percebe o impacto. Então, assim, até é uma dica que eu dou pra galera que tá aqui. Cara, participa, seja uma pessoa. Eu vi uma frase assim muito legal: seja um cara de pau. Participa, manda mensagem, insiste. Ah, a mentoria não é sua, participa, tá à toa, participa. Então, assim, é muito importante a gente estar não se destacando para querer ser destaque, mas se destacando para querer ser alguém, sabe? Então, assim, é bem importante. E a questão do voluntariado abre muito nossos olhos para pensar assim, quantas pessoas a gente atinge. Não, não assim, mas assim, qual é o nosso papel no mundo, sabe? Qual é o seu papel no mundo? Então, assim, se você não tem uma missão, eu diria, é muito bom ter uma missão, sabe? Recentemente, eu fui também no Fim de Nexa Brasil, um evento que realizado pela JA Piauí e organizado pela Cofibra.
E é um evento que abre muito nossos olhos, assim. Eu já fui nele em 2023 pela JA, Rio de Janeiro, pela Trilha Empreendedora. E esse ano eu fui por conta própria, mas também pelo meu voluntariado que eu faço, que a gente teve um patrocínio de uma empresa. Aí eu pude estar reforçando tudo aquilo que eu aprendi em 2023 e reaprendendo tudo aquilo que eu aprendi e aprendendo coisas novas. Então, assim, é muito, muito louco. E se eu olhar para trás, assim, há 2 anos atrás eu era só um simples aluno que estava indo para o primeiro ano do ensino médio, assim, não sem visão, assim, de futuro, mas, assim, sem noção do que poderia ser, sabe? E até recentemente, agora, tipo, um novo marco, assim, é que eu também agora sou jovem aprendiz da JA. Então, assim, é uma explosão de coisa que acontece em curto período de tempo que te deixa, assim, tão estagnado, não, tão, assim, sabe, com os olhos abertos, assim, no máximo, Parecido. maluco, eu diria, sabe? Então, assim, é muito legal isso aí, Márcio, sabe? Então, assim. É, como explicar isso? É muito louco. Mas, enfim, é muito legal essa questão do voluntariado. Por isso que eu falei, a questão social, não é só você como pessoa ali participando, mas você como agente de transformação, sabe? Uhum. Excelente. Obrigado aí, Caio, por dar esse depoimento aí, né? O restante do pessoal tá meio tímido, mas é nessa linha, né? Quando a gente fala aí dos soft skills, né? Das habilidades não técnicas, das questões, é, curiosidade, comunicação, né? Iniciativa, isso tudo soma para que vocês, né, independente da profissão que escolher aí, possam aumentar as chances de progredir, né, e de desenvolver a carreira de uma maneira mais positiva, né? Então, usem desses espaços, né, usem dessas comunicações, como o Kaique falou aí, se pegar meu nome aí, né, Márcio, eu normalmente boto um QR Code lá na apresentação, dessa vez eu não coloquei, falha minha aqui, mas podem acessar lá pelo meu LinkedIn, né? Pedir para adicionar lá. Uma vez participei de uma consultoria lá no LinkedIn que o pessoal falou: o perfil do LinkedIn importante não é a quantidade de, de, de conexões, né? Mas você ter conexões com qualidade. Na verdade, eu uso não para ter um número de conexões, né? Mas que as pessoas possam usar a minha conexão para poder ter acesso a outras informações. Então, eu sempre que o pessoal vai lá, pede para adicionar, eu vou, adiciono, né? Eu tento manter ali alguma interação, se tem algum tipo de dúvida, questionamento. Ultimamente eu tenho andado meio afastado do LinkedIn, mas eu tento entrar assim de tempos em tempos, vou lá para ver o que o pessoal está postando, quando eu tenho alguma coisa também para postar. E há uma outra dica para vocês, né? Esses perfis, às vezes a gente fica preso. Instagram, as empresas hoje estão usando bastante também, né? Até tem empresas que estão migrando do LinkedIn para o Instagram, né? Não posta tanto no LinkedIn e posta no Instagram. Usa o LinkedIn mais para postar vagas, mas essa interação midiática aí também é importante que vocês levem em consideração, né? Para ter visibilidade do que os outros estão fazendo e se tem alguma coisa que você faz também, né, que é relevante, que diga esse compartilhamento, não se envergonhem de compartilhar, não. A gente vai crescendo uns com os outros à medida que a gente vai vendo as boas práticas aí. A gente já está indo aí para o minuto final aí. Se o João não for dar prorrogação. Pessoal, mas acho que a gente pode. Aí, o David quer falar. Fala aí, David. Oh, meu Deus, ô vergonha. Olá, boa noite, né? Eu sou David, eu sou do Ione Maria Secretaria aqui no Rio de Janeiro. Eu sou um aluno da Trilha Empreendedora e você, Márcio, tinha feito uma pergunta sobre o voluntariado. Eu não sou voluntário de nada ainda, né? Não participo de alguma organização para
nesse tipo, né? Mas hoje, ultimamente, eu estou em busca muito de pegar pessoas assim, né? E ensinar o que eu sei até hoje. Até então, tipo assim, eu quero pegar amigos meus, colegas, e tipo assim, vamos pegar uma hora, eu vou te ensinar uma matéria que você não sabe que eu possa passar. Tipo um amigo meu que está com muita dificuldade em redação, aí eu quero de verdade bastante passar para ele sobre as estruturas da redação, ensinar ele sobre tudo que eu sei sobre aquilo, né? E eu sempre tive uma grande vontade de ensinar as pessoas o que eu sei. Tipo assim, mesmo se fosse o mínimo daquilo, pelo menos ensinar pelo menos até o momento onde eu sei, para que as pessoas possam estar também aprimorando também muito mais o conhecimento, né? Adquirindo muito mais habilidades, assim. E só foi isso que eu quis comentar mesmo. Excelente. Já é uma coisa, já é um começo, né? A gente pensa no voluntariado numa questão mais estruturada, organizada, com patrocínio, né, mas é se doar, né? Dedicar o tempo àquilo que você tem, que você pode doar. Se é o conhecimento, se é o seu tempo, se é a sua força física, né? Às vezes tem uns projetos lá que o pessoal fazia, hoje em dia está mais devagar, que é o projeto Casa, né? De comprava umas casas aí pré-moldadas para montar para algumas famílias. Aí o pessoal ia para lá para fazer trabalho braçal, né? Limpar o terreno, ajudar lá a organizar material. Eu não sei como David aí, matéria para poder ensinar para os outros, mas eu tenho disposição física para fazer, então tem várias áreas que a gente pode estar atuando, né? E todas elas acho que são igualmente importantes aí. Mas obrigado aí, Zé, por compartilhar aí. Caminhas, você está fechado aí, ô João? Pelo menos eu não estou te ouvindo. É que o fone desconecta, gente. Uhum. Desculpa. Eu acho que o voluntariado está de mão dadas com o que é a sustentabilidade também, com Sim. certeza. Quero, aqui, como você falou, né, caminhando pro finalmente, né? Quero agradecer ao Márcio, à Camila, pela participação aqui. Como a gestão ambiental se complementou com a nutrição, foi muito legal esse bate-papo da gente aqui. Quero agradecer também a todo mundo que está aqui. Antes de vocês darem as palavras finais, né? Para a gente tirar uma foto, então, se alguém puder abrir aí a câmera para a gente tirar aquela foto final, deixar registrado esse momento aqui. Enquanto isso, eu vou parando aqui. Isso. Ó, João, minha câmera tá aberta para você? não abriu, Kaique. Ó, o David abriu. Isso aí, David. Deixa eu tentar recarregar. Esperar o Kaique voltar. Então, enquanto o Kaique vai voltando, o Márcio e a Camila pode dando as palavras finais aí, depois a gente tira a nossa foto. Diga lá, Camila. Pessoal, quero agradecer a presença de cada um. Foi incrível, é a primeira vez que eu participo da Feira de Profissões e eu gostei muito da troca e espero que tenha inspirado vocês e continuem nesse caminho que vocês estão trilhando, que vocês vão longe. Parabéns pelo interesse de estarem aqui e é isso, obrigada. Da minha parte também é agradecer aí, né, a equipe aí da JA, o pessoal aí que se juntou aí a gente, né, dedicou esse tempinho aí da noite para poder escutar aqui as nossas histórias. 90% delas é verdade, então a gente, né, que possa estar aí também disponível, como eu falei, seja através do LinkedIn aí ou qualquer outro meio que vocês tenham acesso a gente para poder seguir aí, né, nessa troca aí. E que venham outros momentos aí para a gente estar conversando aí. Com certeza. Então vamos tirar a foto aqui para salvar, a gente finalizar aqui. Todo mundo um sorrisão. 2, 3 e. Foi, pessoal. Obrigado. Boa noite. Valeu, Até a próxima. obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Mandei solicitação ao LinkedIn.